Pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Que você tenha uma ótima semana abençoada, cheia da graça, cheia da unção, cheia do favor de Deus sobre a sua vida. Eu tenho certeza que Deus tem coisas tremendas para cada um de nós. Desde já quero deixar um convite. Segunda-feira, terça e quarta, de 21 a 23 agora de julho, nós temos um seminário especial, uma conferência, na verdade, chamada Clínica da Alma, com o pastor André Ricardo. Começa hoje, às 19h30, na nossa comunidade, Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo 4555, aqui na Zona 2, no centro de Moarama, Paraná. Segunda, terça e quarta, 19h30, Clínica da Alma com o pastor André Ricardo. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Entrada franca, aberto a todos. Venha estar conosco, eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas maravilhosas nas nossas vidas, tá bom? Então vamos que vamos. Nossa jornada através do livro de Atos, pregação expositiva, ministração sistemática, através de todo esse lindo livro da Bíblia, Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, escrito por Lucas, o evangelista, aquele que escreveu o Evangelho de Lucas, também escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos aprender a partir do capítulo 6, quando aqui nós vemos o autor colocando a instituição dos diáconos, a instituição dos diáconos. Atos 6:1 diz: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Os helenistas aqui são os gregos, porque as viúvas deles, ou seja, os judeus que estavam entre os gregos, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, ou seja, os apóstolos aqui, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Aí vem o versículo 8, Estevão aqui perante o sinédrio. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que estava sobre ele, pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. E sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Então, está aqui, capítulo 6 de Atos. Que lições preciosas podemos aprender através desse lindo livro de Atos, capítulo 6, da palavra bendita do nosso Senhor. Então, Atos 6 tem como título Liderança sábia e serviço que unifica a igreja. Liderança sábia e serviço que unifica a igreja. Então, é interessante, né, que vemos aqui claramente que Atos 6 não é sobre comitês de refeições, mas sobre guardar a essência da liderança espiritual. A igreja primitiva enfrentava um dilema entre urgente e o essencial. Urgente, a justiça social, as viúvas que estavam sendo negligenciadas, e
e o essencial, que era o ministério da palavra e da oração. É interessante que vemos aqui que quando líderes trocam o púlpito pela panela, a igreja perde a sua força espiritual. Vemos aqui também, em primeiro ponto, aqui, a raiz do conflito, o crescimento versus comunhão. Houve uma espécie de murmuração aqui dos helenistas contra os hebreus. Helenistas, lembrando aqui, que eram os judeus que viviam na região da Grécia Macedônia, contra os hebreus, aqueles judeus que viviam em Jerusalém, nas cidades circunvizinhas. É interessante que vemos aqui a fragilidade humana. O crescimento exponencial, em Atos 2:41 e Atos 4:4, acabou gerando uma tensão cultural. Judeus, gregos versus judeus, palestinos, como eu acabei de falar para vocês. Vemos aqui também surgir a falta de estrutura no seio da igreja, né? A caridade, então, organizada até então, tornou-se insuficiente. Vemos aqui também a ameaça à unidade da igreja, porque murmúrios começaram a surgir, e nós sabemos que murmúrios, reclamação, rompem a comunhão e a unidade da igreja. 1 Coríntios 1:10 menciona também sobre isso. Ou seja, o diabo não atacou nesse momento específico com perseguição, mas com discórdia interna entre os irmãos. Segundo pontinho que trazemos para vocês, a resposta apostólica, a sabedoria que preserva o essencial. Versículo 2-4. O ponto anterior é de 1 a... o versículo 1, na verdade. Então, a clareza de prioridades fica muito clara aqui no versículo 2. O autor diz, não é razoável abandonarmos a palavra de Deus para servir as mesas, é o que diz o texto sagrado. É o que os apóstolos mencionaram diante de toda a comunidade. Os apóstolos não são garçons. Seu chamado é orar e pregar. E a solução aqui não foi ignorar o problema, mas delegar o serviço com sabedoria a homens idôneos, homens capazes. Depois nós vemos aqui critérios imutáveis para líderes, né? Escolhei 7 homens de boa reputação, no versículo 3, cheios do espírito de sabedoria. 3 pilares que nós vemos aqui. Primeiro, homens de caráter irrepreensível, ou seja, de boa reputação entre os de dentro da comunidade e os de fora. Um testemunho público, né? Extraordinário. É o que nós vemos em 1 Timóteo 3:7. Segunda característica, uma unção espiritual. Homens cheios do Espírito Santo. Homens que dependiam totalmente de Deus. É o que também nos ensina Efésios 5:18. E em terceiro lugar, vemos o discernimento prático. Homens cheios de sabedoria, com habilidade para resolver conflitos. Isso aqui é interessante. Sabedoria, uma das definições de sabedoria é isso. Habilidade para resolver conflitos. Quanto maior a sua habilidade para resolver conflitos, maior a sua sabedoria. Porque a sabedoria nada mais é do que o conhecimento de Deus aplicado nas nossas escolhas diárias, nas decisões que precisamos tomar no nosso dia a dia. Tiago 3:17. Também outro autor diz que sabedoria é ver a vida com os óculos celestiais, do ponto de vista de Deus. Isso é a verdadeira sabedoria, tá bom? E depois vemos na sequência, versículo 3, a parte B ao versículo 4, o texto diz, os quais encarregavam desse serviço. E nós, os apóstolos aqui, perseveraremos, na oração e no ministério da palavra. Então, vemos aqui claramente que liderança sábia não centraliza, mas capacita outras pessoas. Os apóstolos aqui não abriram mão do seu chamado, mas também não monopolizaram o serviço, mas delegaram com sabedoria e graça a homens fiéis, tá bom? Nós vemos aqui o terceiro pontinho. O resultado da obediência foi a unidade e o crescimento da igreja, visto aqui claramente no versículo 5-7. A escolha exemplar, né? 7 nomes. E é interessante que todos os nomes eram gregos, mostram uma sensibilidade cultural aqui. Interessante, foram escolhidos dentre eles, dentre aqueles que estavam sofrendo, mas que tinham o perfil necessário para aquele encargo. A igreja não apenas resolveu o problema, mas deu voz aos que se sentiam marginalizados.
Vemos também aqui a multiplicação de ministérios no versículo 6, com a imposição de mãos, simbolicamente aqui, a autoridade foi delegada. Não apenas apostólica, mas a funcional também. E vemos aqui uma unidade de propósito, líderes e povo unidos num só coração para a resolução de conflitos e problemas. Vemos também aqui no versículo 7 o crescimento integral. Crescia a palavra de Deus e multiplicava o número de discípulos. Crescimento era esse triunfo, né, da igreja era espiritual. Por quê? Porque havia avivamento da pregação, os apóstolos estavam focados na oração e na ministração da palavra. Houve também um crescimento, em segundo lugar, numérico, conversões em massa, multiplicação de novos discípulos, e houve também, dentro desse triunfo, um crescimento social, porque a justiça social foi restaurada entre os irmãos. Quando a igreja acerta os seus ponteiros, as suas prioridades, o céu se abre e a bênção de Deus é derramada sobre os filhos de Deus. Quarto pontinho que trazemos para você, a quarta lição, lições eternas que aprendemos aqui, tá bom? Para fecharmos aqui. Para líderes, aprendemos nesse lindo trecho que seu chamado é insubstituível. Alimentar o rebanho com a palavra, não administrar cantinas. Para servos, vemos também um ensinamento, uma lição preciosa. O serviço prático é tão sagrado quanto a pregação e a oração, quando são feitos para Jesus Cristo. Colossenses 3, 23. Para a igreja, vemos também um aprendizado aqui. A unidade não é uniformidade. Gregos e hebreus, pregadores e servos, todos são parte do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, de 12 a 27, falam da importância de nós percebermos as diferenças e sermos complementares, edificando uns aos outros em amor. E a conclusão de tudo é que o legado de Atos 6 para a igreja hoje é a seguinte: muitas igrejas modernas, e aqui vemos um alerta profético, né? Muitas igrejas modernas, entre aspas, inverteram a lógica de Atos 6. Pastores viraram CEOs, presidentes como se fosse de empresas. Diáconos viraram, às vezes, superstars. Estão mais apegados à posição do que à função. E a palavra, muitas vezes, é negligenciada e a oração nem se fala. Então, voltemos ao modelo bíblico. Cada um no seu lugar, cada um cumprindo a sua função. Então, o desafio final para a igreja é isso. Primeiro, para os líderes, protejam o seu chamado, e o seu chamado principal é oração e palavra, é o que fica claro no versículo 4. Para os servos, sirvam com excelência, como Estevão e Filipe, dos versículos 8 a 15, o Estevão, primeiro mártir da igreja, e Filipe, o primeiro grande evangelista, que era usado poderosamente por Deus para evangelismo, multiplicação de discípulos, sinais, prodígios e maravilhas eram feitas através de Filipe. Os primeiros diáconos se tornaram grandes, primeiro tornou-se um mártir e o segundo um grande evangelista, tá bom? Então, através da diaconia, do serviço aos irmãos, Deus também vai levantando novos obreiros na sua seara, na sua obra. E para a igreja, o último recado é: resolva os conflitos com sabedoria e não com politicagem humana. Que a nossa igreja seja conhecida pela fidelidade à palavra, pelo serviço compassivo e pela unidade que atrai o mundo a Cristo. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Só lembrando aqui as nossas lições, né? Os nossos pontinhos. Primeiro pontinho, uma crise que revela prioridades. Segundo pontinho, a raiz do conflito, crescimento versus comunhão. Terceiro pontinho, a resposta apostólica, sabedoria que preserva o essencial. E o último pontinho, o resultado da obediência, unidade e crescimento da igreja. E no final fechamos com essas lições preciosas que passamos aqui para vocês, tá bom? Grande abraço, Deus os abençoe. Não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir o nosso canal PR Giovanni no YouTube, tá bom? Deixe seus comentários de onde você está nos assistindo, o que você achou dessa live, desse vídeo, o que Deus falou no seu coração.
que Deus ministrou no teu interior, faça isso, querido, com o coração grato, com o coração abençoado diante do Senhor, e multiplique esse vídeo através das suas redes sociais. Compartilhe conosco, nos ajude a chegarmos mais longe, tá bom? Aqui no link da descrição também tem todas as informações do nosso ministério, horários de culto, endereço da igreja, as informações para contribuição e também todas as nossas mídias sociais estão aqui no link de descrição. Desde já, agradecemos o carinho, o afeto por você estar conectado conosco. Continue firme e forte conosco nessa jornada linda, através desse lindo trecho da palavra de Deus, que é o livro de Atos dos Apóstolos, tá bom? Vamos terminar orando, feche seus olhos, coloque a mãozinha no seu coração. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de ministrarmos a tua palavra, ensinarmos essas lições preciosas que aprendemos nesses pequenos versículos aqui de Atos, capítulo 6, onde aprendemos, ó Deus, que o Senhor usa pessoas que se colocam à disposição para servirem o teu reino, ou através do ministério da palavra, da oração, o que a gente viu aqui, a liderança espiritual, ou através do serviço, das pequenas tarefas corriqueiras do dia a dia, em prol de outras pessoas, servindo ao Senhor. O Senhor nos ajuda a termos um coração focado na essência, daquilo que realmente é importante, daquilo que realmente é o nosso chamado, a nossa vocação, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Que o Senhor abençoe o teu povo, a tua casa, a tua igreja, ministra aos nossos corações, derrama a tua graça sobre nós, o teu poder e a tua unção, Pai. Te louvamos e te agradecemos pelo carinho de cada irmão e irmã que estão aqui conosco. Que o Senhor nos abençoe. Desde já queremos consagrar todas as programações dessa semana em nossa comunidade. Hoje, amanhã, quarta-feira, o seminário, ó Deus, que teremos, a conferência profética Clínica da Alma com o pastor André Ricardo. Guarda ele na sua vinda para cá, protege o seu carro, o seu veículo, e guarda, Pai, cada um daqueles que estão nos ouvindo, que venham estar conosco às 19h30 na nossa comunidade, para receber a tua palavra, para receber mais do Senhor, para serem abençoados pelo Senhor. Pai, que o Senhor continue abençoando vidas através desse ministério, mobilizando céus e terra, Pai, tocando em corações, renovando, Pai, alianças com Deus. Pessoas que estavam extraviadas, voltem ao aprisco do Senhor, ao caminho do Senhor, e entendam, Pai, que existe um remanescente fiel, uma igreja séria, um povo comprometido com o teu coração, um povo que conhece o teu nome, temente ao Senhor, zeloso por boas obras, santificado e consagrado diante da tua presença. É o que nós te pedimos, Senhor, de todo o coração, em o nome de Jesus. Abençoa, santifica, purifica e aviva a tua obra. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Quero mandar um abraço para a Jé Botelho, a Regina Ribeiro, a Mary Ellen, Rodrigo Furlan, todos os nossos amados irmãos estão aqui. Que a graça e a paz de Jesus estejam sobre vocês. Um grande abraço. Louvado seja o nome do Senhor.